pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Agora fique com os nossos palpites esportivos para este dia. Para esta segunda-feira vamos começar com o Campeonato Búlgaro, onde temos a equipe do CSKA Sofia enfrentando a equipe do Ludogorets. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CSKA Sofia, venceu 3, perdeu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ludogorets, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Ludogorets. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Superliga da Turquia, temos a equipe do Kasımpaşa enfrentando a equipe do Beşiktaş. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kasımpaşa, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. A equipe do Kasımpaşa é a 10ª colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Beşiktaş, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do Beşiktaş é a 4ª colocada com 47 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 3 vitórias ficou com a equipe do Kasımpaşa e 2 com a equipe do Beşiktaş. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Beşiktaş para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato da Suécia. Temos a equipe do Malmö enfrentando a equipe do Elfsborg. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Malmö, venceu todas suas 5 partidas. Já pelo Campeonato da Suécia, pela primeira partida, a equipe do Malmö venceu o jogo. A equipe do Elfsborg, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, perdeu 2 e empatou 2. Pelo Campeonato da Suécia, empatou sua primeira partida. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Malmö e 2 vitórias para a equipe do Elfsborg. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5. Campeonato italiano, temos a equipe do Bologna enfrentando a equipe do Napoli. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bologna, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Bologna é a 5ª colocada pelo Campeonato Italiano com 56 pontos ganhos. Já a equipe do Napoli, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. A equipe do Napoli é a 2ª colocada com 64 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 1 vitória para a equipe do Bologna, 2 empates e 2 vitórias para a equipe da Napoli. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Napoli para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Da Liga Campeonato Espanhol, temos a equipe do Leganés enfrentando a equipe do Osasuna. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leganés, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do Leganés pelo Campeonato Espanhol é a 18ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Osasuna, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Osasuna é a 14ª colocada com 34 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 vitória ficou com a equipe do Leganés, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Osasuna. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Osasuna para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Leicester enfrentando a equipe do Newcastle. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester, perdeu todas suas 5 partidas. A equipe do Leicester é a 19ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Newcastle, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Newcastle é a 7ª colocada com 50 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Newcastle. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Newcastle para vencer. Pela Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Sporting enfrentando a equipe do Braga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Sporting é a 2ª colocada do Campeonato Português com 65 pontos ganhos.
Já a equipe do Braga, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 3. A equipe do Braga é a 4ª colocada, com 56 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 3 vitórias ficou com a equipe do Sport, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Braga. Melhor opção para esse novo encontro, vamos deixar esse jogo aberto, casa ou fora, aonde haja um vencedor na partida. Campeonato Brasileiro. Oferecimento Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas para garantir qualidade e certificação. Venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Campeonato Brasileiro da Série B. Temos a equipe do Atlético Goianiense enfrentando a equipe do Atlético Clube. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Já que é o início do Campeonato Brasileiro para essas duas equipes. Temos a equipe do Atlético Clube, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. Como podemos ver, a equipe do Atlético Clube fez uma campanha melhor do que a equipe do Atlético Goianiense pelos estaduais. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vamos deixar esse jogo aberto, casa ou fora, aonde haja um vencedor na partida. Bilhete pronto, com as seguintes sugestões: Rio Ave vs Boa Vista, uma dupla chance, casa ou fora, aonde haja um vencedor na partida. Langanês vs Rossasuna, uma dupla chance, empate fora. Bolonha vs Napoli, também uma dupla chance. Napoli para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Leicester vs Newcastle, partida acima de 1,5. Caçapasa vs Besiktas, também vamos de partida de gols, partida acima de 1,5 gols.